Sou salvo pela graça de Deus. Você diz amém? Amém. Sou salvo pela graça de Deus. Sou salvo. A palavra de Deus diz aqui na carta do apóstolo Paulo, a carta dele que ele escreveu à igreja de Éfeso, a mesma igreja que João escreveu, né? Quando ele, para uma das 7 igrejas, uma delas era a igreja de Éfeso. Quando ele escreve o Apocalipse, ele escreve para essa igreja de Éfeso, que era a igreja que Paulo fundou, né? E Paulo escreveu a igreja de Éfeso falando sobre a salvação no capítulo de número 2. Nós vamos ficar aqui em 2 passagens bíblicas, Efésios e Tito. Diz assim, Efésios 2, na Almeida, tá, irmã? Isso, essa mesmo. Versículo 1 ao versículo de número, vamos ler até o 10. Dita assim a palavra do Senhor, todos? Amém? Você vai alimentar o teu espírito com a verdade. Você já comeu hoje, já tomou água, já tomou café, já fez aí a tua refeição para o corpo, e agora nós vamos alimentar o espírito, o homem interior, esse que tem prazer nas coisas de Deus, é esse que tem, o outro não tem não. Então ele diz assim, ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora. Diga assim, todos nós. Diga, igreja, todos nós. O pai do aprendizado é a repetição. Quem não quer aprender, não repita. Mas se você quer aprender e viver isto, repita sempre a palavra do Senhor. Nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos. Todos nós andamos. Ele diz que andamos. Todos nós andamos. Passado, aí depois ele corrige. Outrora. Todos nós andamos. Outrora. Todos nós andamos. Outrora. Passado. Segundo as inclinações da nossa carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é um dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos
nelas. Então, o plano está aqui, o pacto está aqui, o propósito está aqui, a vida está aqui, o caminho está aqui, está tudo aqui. Oremos. A Deus toda a glória. Estando nós mortos nos nossos delitos e pecados, o Senhor nos deu vida. Juntamente com Cristo, e pela graça somos salvos, mediante uma fé que não vem de nós, que é um presente de Deus dado aos eleitos de Deus. Meu Deus, eu entendo isto, mas há pessoas aqui e que vão me ouvir pelas rádios, aonde estiver, alguém que tenham dúvida sobre o pacto da salvação, que essa pessoa hoje seja totalmente libertada na mente, essa mente de legalismo, esta mente escravizada pela religião, que levam as pessoas a se tornarem refém de uma mentalidade carnal e corrupta. Meu Deus, que esta palavra caia no coração das tuas ovelhas, e essa palavra produza arrependimento, que essa palavra produza transformação, que essa palavra produza vida na mente de cada um que vai ouvir, agora ou depois, não importa. O que importa é que o teu povo vai ouvir, que a tua palavra vai chegar no coração dos teus filhos. Eu oro em nome de Cristo Jesus. E o povo mais feliz desta terra, porque é salvo pela graça, digam todos amém, amém e amém. Vamos dar-lhe um aplauso ao nosso Cristo, o Rei. Cristo é Deus. Obrigado, meu irmão. De novo, né? Igreja de Deus, salvos pelo precioso Deus único Salvador, porque a salvação não vem de nós. Ninguém pode se salvar. A salvação não é um ato de caridade. Eu não ganho a salvação pela caridade, pela minha vida de pagar a penitência, de dar esmola, de visitar enfermo. A salvação não é por aí. Mas pastor, não devo fazer isso? Isso é obra de um salvo. Isso é obra para o salvo fazer. Mas o salvo, ele faz essa obra. Ele não faz para ser salvo. Ele faz porque ele é salvo. E se ele é salvo, ele tem um Senhor. E se ele tem um Senhor, Kyrios, o dono, nós somos propriedade dele. Ele manda, nós somos servos. Então, por sermos servos, nós vivemos debaixo de obras, mas não de obras de sacrifícios, mas as obras da fé que Paulo disse que já foram preparadas por Deus. E se a gente seguir estas obras, não há frustração, não há cansaço, não há decepção, não há nada. Há só alegria em Cristo. Então, eu gosto muito dessa palavra sobre salvação, porque durante muitos anos da minha vida, eu lutei muito pela salvação. Eu fazia das tripas ao coração, como faz muita gente, talvez até alguém que esteja aqui, ou me ouvindo, ou vai me ouvir, ou está me vendo, faz o possível e o impossível para manter a salvação, e alguns fazem o possível e o impossível para serem salvos. Ninguém consegue ser salvo. Primeiro, que diz ali que eu estava morto. Então, se tem alguém que está morto, o morto não tem a capacidade de decisão. Então, a escolha não pode ser do morto. O morto não decide escolher viver. O morto está morto. Por isso que ele diz, ele nos deu vida, porque eu estava morto. Diga assim, eu estava morto. Diga o irmão que está perto de você, diga, você estava morto. O que ensina a religião? Ensina e vai ensinar
que a salvação é algo que depende do inferior. É o homem que toma a iniciativa. Você vê que há uns apelos nas igrejas que o pastor gasta praticamente a metade do tempo de um culto para ficar implorando as pessoas para que elas venham fazer um favor para Deus. E alguns chegam até a dizer que o irmão tem que dar uma oportunidade para Deus. Quem já ouviu isso? Dê uma chance para Jesus. Dê uma oportunidade para Jesus. Ele está batendo na sua porta e Ele está esperando que você abra a porta para poder Ele entrar, porque João disse que Ele está à porta e bate. Ele precisa de entrar, sabe? Ele é tão fraco que Ele precisa que o homem abra a porta. Mas esse é o Deus que as pessoas acreditam, é por aí, né? O Deus quem eu passei a conhecer durante alguns anos, antes de conhecer a verdade, era esse Deus que me ensinaram, que Ele necessitava do meu auxílio, ou seja, era o inferior que tomava a decisão diante do superior. Na terra não é assim. Os superiores mandam nos inferiores. Você acha que no céu vai ser como? O menor manda no maior? Não, claro que não. Mas só que isto tem sido ensinado. E o pior dos ensinamentos sobre isto é que coloca a salvação acoplada a sacrifícios, acoplada a ritos judaicos, ritos criados no Brasil por líderes. Então, a salvação se tornou algo muito dependente do homem. E quando alguém escuta a verdade, que diz ali, ó, no versículo 8, porque pela graça sois salvos. Aí a pessoa fica perturbada, porque ela foi ensinada que a salvação é ela que tomava a iniciativa. Ela levantava a mão, eu te aceito como meu Salvador, eu te aceito, pode vir que eu te aceito, eu vou abrir o meu coração para você entrar, eu te aceito. Então foi isto que foi colocado no meu coração durante muitos anos, e eu desconhecia, e eu compreendo quando alguém não conhece isso. Há uma resistência muito grande em acreditar que é por graça. Você leu aqui, ó, versículo de número 2, ele diz que nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo um príncipe da potestade do ar, dos espíritos que agora atua nos filhos da desobediência. 3, entre os quais também todos nós andamos outrora segundo a inclinação da nossa carne. Como é que eu vivi e você vivia? Nós vivíamos com a inclinação para onde? Para a carne. Jesus não é matéria. Então, quando você pensa em Jesus, tua carne não se inclinará nunca para Ele, nem a minha, nunca. Não passava na minha mente nunca ser o que eu sou aqui, fazer o que eu estou fazendo aqui, nunca passou na minha mente. Nada disso que eu estou vivendo hoje passou na minha mente, porque a minha inclinação era aquela ali. Nós andávamos outrora segundo as inclinações da onde? Então, alguém que está inclinado para a carne, não está inclinado para o espírito. Está morto. O espírito está apagado, está morto. Então, não tem como um espírito morto, apagado, querer o espírito eterno. Querer ter uma intimidade com o espírito eterno, que é o espírito de Cristo. Então, durante tempo, eu entendi assim a respeito, sabe, tenho dó de pessoas que acham que tem que fazer isto ou aquilo para ser salvo. Mas eu também entendo, por outro lado, que existe muitas avacalhações dentro do plano salvação, e as pessoas não sabem o que é a graça de Deus, e fazem uma mistura, fazem com que a graça vire libertinagem. É por isso que você receba isso.
Então, se você viver só na graça, você vai ter uma vida libertinada, de libertino. Você vai acreditar assim: eu sou salvo pela graça, então eu faço o que eu quiser. Então você vê que essa pessoa que fala assim, que vive isto, é porque ela não conhece a verdade, porque a ela não foi ensinado a verdade. Eu vejo muitos ministérios, pastores sensacionais, fabulosos, conhece a graça muito, mas desconhece a verdade, porque eles não querem também sofrer essa transformação. Eles não querem sofrer essa transformação e querem usar de uma palavra para abrir uma porta bem larga para as pessoas poderem entrar e se acomodar, sabe? As pessoas entram, sentam e ficam. Eu estava ouvindo um grande líder, hoje é só um perturbado na cidade. Ele dizia sobre algumas condutas, né? Ele dizia que isso é tudo besteira da religião. Deus ama a todos. Ninguém está dizendo que Deus não ama a todos, mas Deus, Ele vem para a nossa vida para mudar, porque senão a gente vai continuar andando como? Vivendo como? Nas inclinações da nossa carne. É isso que vive, é assim que deve viver um salvo, inclinado para a carne, obedecendo a carne, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos. Passa à frente, irmão. Fazendo a vontade da... Olha como é que nós fazíamos. Como que alguém que fazia a vontade da carne e fazia a vontade dos pensamentos pode tomar a decisão de querer Deus? Como que alguém que está servindo aos seus pensamentos... Eu escuto gente dizer assim: seja você mesmo. Seja você mesmo. É maior, desculpa a expressão, é maior burrice é você querer ser você mesmo. Se você quiser ser você mesmo, você vai andar na carne, você vai fazer tudo o que a tua carne quer, o que os teus pensamentos querem. Porque se você falar, eu vou ser eu mesmo, você não tem que ser você, você tem que ser Ele. É Ele na tua vida, não é você, é Ele. Agora não é mais você, agora não é mais eu, agora é Ele, agora é Cristo vive em nós. Agora não é eu, não, agora é Ele. Diga, é Ele. Porque eu estava morto. Se Ele me deu vida, que está no versículo número 1, se Ele me deu vida, quer dizer, eu estava morto, Ele me deu vida, eu pertenço a quem agora? A Ele. Diga, eu pertenço a Ele. Então, nesses 12 minutos, falando sobre esse assunto maravilhoso, para dar um entendimento correto à salvação pela graça, agora nós vamos na carta de Paulo a Tito 3. Tito, depois de Timóteo, no capítulo de número 3, vamos ler do versículo 1 ao 11. Olha Paulo escrevendo aqui ao grego. Tito não era judeu, Tito era gentil, grego era gentil. Então Tito se converteu em uma das pregações do apóstolo Paulo, e esse rapaz foi um dos seus colaboradores, um dos seus cooperadores, né, que ajudou bastante a Paulo. E Paulo escreve uma carta diretamente, como ele escreveu duas para Timóteo e escreve uma para Tito, porque ele considerava tanto Timóteo quanto Tito, consideravam esses meninos futuros líderes, pastores, bispos, né? Presbíteros das igrejas. Então ele escreve e diz o seguinte para Tito: lembre-lhe, versículo 1, lembra-lhes que se sujeitem aos governos, aos que governam e às autoridades. Então Paulo escreve a Tito para Tito falar ao povo, né? Lembra-lhes que se sujeitem aos que governam e às autoridades. Então qual é o conselho de Paulo diante dos governos? Sujeitem, deixa lá, irmã, sujeitem aos que governam e se sujeitem às autoridades. Então toda pessoa que está sobre mim como autoridade, se eu sou um salvo, você é salvo?
Então você tem que obedecer aquilo ali. Tem que se sujeitar aos que governam. A igreja tem um governo, a igreja tem pastores, a igreja tem um governo, e a igreja tem que se sujeitar aos que governam, e às autoridades. Passa. Sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra. Então, sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra. Olha Paulo escrevendo para Tito passar para o outro, e para o outro passar para o outro, e chegou até aqui. Amém? Chegou até aqui. Não difamem a ninguém. Olha o salvo. Um salvo não difama ninguém. Diga, ninguém. Ninguém. Esse é um salvo. Nem sejam altercadores, mas cordatos, dando provas de toda cortesia para com todos os homens. Pois nós também, aí ó, como é que nós éramos? Por isso que a salvação é por graça. Pois nós também outrora éramos maluco. Essa palavra nécios é loucos, doido, varrido. Nós também éramos loucos, nécios. Éramos também como? Outrora éramos. Põe isso na nossa cabeça, põe na sua cabeça, isso que eu já estou colocando na minha. Pois éramos, né, passado. Agora eu sou salvo. Diga, eu sou salvo. Pois nós também éramos, outrora éramos nécios, desobedientes. Olha como nós éramos. Como que um assim pode querer Deus? Desgarrados, olha lá, ovelha, estava como? O profeta Isaías falou isso, né, no 53, éramos como ovelhas desgarradas, cada uma ia para o seu caminho, escravos de toda sorte de paixões. Olha como nós éramos. Quem era assim, irmão? Só 3 pessoas, o resto todo mundo tinha asinha, voava, né? Aquelas asinhas bem brancas, bochechinha rosa, né? Escravos de toda sorte de paixões e prazeres. Quem era assim? Escravos, eu era assim, das minhas paixões, dos meus, eu vou fazer o que eu acho, eu vou fazer o que eu quero, eu tenho que ser eu. Olha como é que eu era, escravo, paixões, prazeres, vivendo em malícia, vivendo em inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Olha como era eu e você, era assim, nós éramos assim. Agora, quando porém se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos. Quando porém se manifestou, então quem se manifestou foi Ele que se manifestou em nós, porque nós não fomos para Ele, Ele que veio para nós. Não tem esse negócio, eu aceito, Ele que entrou, Ele que foi a você, Ele que foi a nós. Aí, quando porém se manifestou, porque se não se manifesta a bondade de Deus, volta para trás, irmã, olha como é que estava, vivendo em malícia, inveja, odioso, odiando uns aos outros. Então era isso aí, era esse tipo de homem, era esse tipo de mulher que nós éramos, era esse tipo de vida. Se ele não passa, quando porém se manifestou a benignidade de Deus, aí ela veio e se manifestou em nós, nosso Salvador. Olha, ele está falando que Deus é o nosso Salvador, não sei se você entendeu isso, ó. Quando porém se manifestou a benignidade de Deus, vírgula, nosso Salvador,
Ué, mas não é Jesus que é o nosso Salvador, pastor? Esse é o mistério da piedade, né? Aquele que estava lá, se fez carne e habitou entre nós. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. E o seu amor para com todos os homens. Vamos? Não por obras de justiça praticadas. Qual era a obra de justiça que nós tínhamos? O que nós praticávamos? Odiando, sendo odiado, difamadores, desobediente, nécio, escravo de toda sorte de paixão, escravo dos prazeres, vivia em malícia, vivia em inveja, odiosos, odiando uns aos outros. Aí veio e manifestou. Quando se manifestou, porém, a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obra de justiça praticada por quem? Então ele não se manifestou, a benignidade de Deus não se manifestou em mim, porque Deus olhou em mim, me viu algo de bom em mim, falou, eu preciso de salvar, eu preciso de pegar aquele menino que ele é muito puro, muito bom, que moça santa, eu tenho que levar ela para mim, para o céu, eu preciso. Não, ele não vê nada disso em você, nem em mim, não vê não. Ele diz, não por obra de justiça praticadas por nós, não foi por justiça própria. Deus olhou e não viu nada. Se ele tivesse visto alguém bonzinho, ele pegava essa pessoa e mandava essa pessoa ir para a cruz e morrer pelos maus. Mas só que diz que ele procurou na terra e não achou um só, um justo sequer. E aí ele falou, o que vai fazer para salvar esse povo? Eu tenho que completar a salvação. Não por obras, diga, não por obras. Diga, não depende de mim. Diga, não por mim. Não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. Então não é por obras de justiça. Não, pastor, mas aquela moça, tem uma senhora ali, que ela não, ela não vai à igreja não, ela não congrega, ela tem, inclusive ela tem até uns gongá lá, tem umas imagens, umas estátuas lá, mas ela é uma pessoa, pastor, ela trabalha, ela divide o dinheiro dela com todo mundo, compra comida, dá para todo mundo, Deus deve estar de olho nela, Deus a qualquer momento vai chamá-la, vai salvá-la por causa de tanta bondade que Deus está vendo. Não é por isso. Ele não te chamou por isso. Se ele fosse olhar para você e achasse alguma coisa em você ou em mim para chamar para a luz, ele não acharia, ele não achou nada. Diz que nós estávamos como? Mortos. Diga, eu estava morto, mortinho. A minha inclinação era para o mal. Eu era inimigo da luz. Eu odiava a luz. Eu odiava tudo que era verdade. Tudo que era ligado a Deus. Não quero saber de Deus. Deus é meu trabalho, Deus é meu dinheiro, Deus sou eu, Deus é o vento, Deus é o mar, Deus é a rosa, Deus é a flor, Deus é a estrela. Então, tudo isso para tentar aniquilar Deus. Então diz que a salvação chegou até nós, mas não chegou por alguma coisa que eu fiz ou que você deixou de fazer. Volto a dizer, não é porque você é salvo pela graça que você tem direito de fazer o que você quer com o teu corpo. A Bíblia diz, quem tentar destruir o templo do Espírito Santo, que sois vós, que é sagrado, Deus destrói essa pessoa. Então nós não somos salvos para viver na carne. Se Ele quisesse que nós continuássemos a viver na carne, Ele não teria se manifestado na nossa vida. Diga, Ele se manifestou na minha vida. Então, se eu sou o que eu sou, não é por mim, é por Ele. Se eu sou salvo, se eu sou um eleito, se eu sou um abençoado, se eu sou um curado, que eu tenho um anjo que me guarda, que eu sou um ministro de uma nova aliança, que eu estou perfeito no meu espírito, que o diabo não me toca, que eu tenho a garantia, não é por mim, é por Ele. Diga, é por Ele.
Não por obras, diga, não por obras. Esquece as obras, irmão. Tem uma outra pessoa, pastor, que ela é muito boa. Ela dá sopa. Toda sexta-feira ela dá sopa. Não tem coisa melhor de comer uma sopa num calor desse. Toda sexta ela dá uma sopa, sabe? E eu acredito que Deus vai olhar para essa senhora e vai salvar ela, ou ela já é salva porque ela dá sopa. Não é. Pastor, eu conheço outra, sabe, que é uma pessoa maravilhosa, paga as contas de todo mundo, é uma mamãe, sabe, paga tudo, os filhos fazem besteira, ele vai lá, paga, resolve, dá dinheiro, sabe, essa mulher é uma, não vai ser salva, não vai ser salva. A salvação não é por justiça praticada por nós. Deus não nos salva ou nos salvou porque Ele viu algo para a gente ser salvo. Pelo contrário, Ele não vê nada em nós. Nós lemos, volte lá, irmã, para Efésios, por favor. Efésios 2. 2:2. Aí, como é que é o negócio? Nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar e do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Aí, como é que nós andamos? Andastes outrora segundo o curso do mundo, segundo um príncipe. Diz que nós obedecíamos um príncipe, sem saber, nós servíamos um príncipe. E diz que, passa à frente, do espírito que agora atua. Diz que há um espírito que atua. Atua em quem? Em quem? Nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós. Então Paulo inclui ele, inclui Tito, inclui a igreja de Efésios, ele inclui todo mundo, fala, nos quais andastes, nós andamos outrora, segundo aí. Então, o que Deus quer nos dizer e dizer a esse mundo aí que está aí fora, de gente drogada, de gente alcoolizada, de bruxo, de feiticeiros, de gente que está envolvido com as trevas, gente que está envolvido com prostituição, com drogas, com adultério. Tem gente que está envolvido com essas coisas e pensa que para eles não tem solução. Não tem solução, mas eu quero dizer para essas pessoas que Jesus está de olho nelas, porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Superabundou a graça de Deus. Então é nessa, e Paulo diz que Deus escolhe as coisas que são loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolhe aquelas coisas que são desprezadas para confundir aquelas que acham que são alguma coisa. Se você está aqui, se você reconheceu Jesus como teu único Senhor e Salvador, primeiro tenha Ele como Senhor. Quando Deus chamou Paulo, a primeira palavra que saiu da boca de Paulo foi essa assim, ó: quem és tu, Senhor? Infelizmente, muitos de nós só reconhecemos Jesus só para nos salvar, para nos dar dinheiro, para nos dar saúde, para nos dar vida boa, para nos resolver os nossos problemas. Mas, em primeiro lugar, Ele quer ser o dono da tua vida. Ele é o dono da tua vida? Ele é o Senhor da tua vida? Ou é o teu coração? Tem gente que é o coração, tem gente que é jogo de futebol, deixa de congregar para ficar vendo jogo de futebol. E essas pessoas, elas não se converteram, você sabe disso, né? Que quando alguém se converte ao Senhor, está convertido, irmão. O Senhor fica, Ele ocupa o primeiro lugar nessa pessoa. Não tem nada que substitua o Senhor, não tem, pode ser a coisa mais importante. Jesus falou: olha, se você quer vir a mim, você tem que negar e tomar a sua cruz e me seguir. Quem não abrir mão de mãe, de pai, de filho, disso, daquilo outro, por amor de mim,
não é digno de mim. Então tem muita gente achando que pode agradar ao mundo e agradar a Jesus. Isso é comportamento de virgem biruta, virgem nécia, né? Isso aí nós já fomos, né? Diz que outrora nós éramos nécios, agora não, agora a luz de Deus chegou. Diga, a luz de Deus chegou, eu estou liberto. Diga, eu estou liberto. Eu não posso estar preso ainda. Se Cristo veio, Ele falou, eu estava morto e Ele veio e me deu vida, agora eu estou vivo para Deus. Então esse viver que eu tenho na carne, agora eu vivo para Deus. Eu faço as coisas que tem que ter feita, mas em primeiro lugar é Deus. Diga, é Deus. Volte para Tito, irmão. Tito 3, 4 e 5. Tito 3, 4. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obra de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou. Diga, Ele me salvou. Ele não vai me salvar. Jesus, quando vier, Ele vai me salvar. Não, Ele não vai me salvar. Eu já estou salvo. Eu já tenho a vida eterna. Eu já tenho a vida. A igreja já tem a vida eterna. A vida eterna é Cristo. Ele está em tua vida. Então você tem a vida eterna. Ele nos salvou mediante o lavar. Aí, ó. Bíblia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador de quem? Do Espírito Santo. Então quem faz a obra é o Espírito, ele faz através da sua palavra. Então sem palavra não tem obra do Espírito. Sem palavra não há mudança. Sem o Evangelho não há transformação. Sem o Evangelho há anarquia, há libertinagem, há essas bruxarias que você vê aí que as pessoas vão atrás. As pessoas largam a palavra para ficar atrás. Deus me falou. Deus me falou que alguém fez uma macumba para ti. Foi numa sexta-feira. Está ouvindo, irmão? Está ouvindo? Deus fez uma macumba. Por isso que você foi à praia e se queimou. É assim que se vive a igreja hoje. É assim que se vive a igreja hoje. Desses espíritos enganadores que estão impregnados dentro da igreja, fazendo o quê? Enganando. Então diz que ele salva mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Então essa salvação depende da palavra e depende do Espírito. Sem o Espírito e sem a palavra não há salvação. Não há uma renovação, não há uma transformação. Você pode ser um bom entendido de Bíblia, ler a Bíblia toda 30 vezes. Eu li a Bíblia 300 vezes. Eu quero saber se você pratica o que você já leu. Isso já é o suficiente. Se você leu a Bíblia toda ou não leu a Bíblia. Pastor, se eu não ler a Bíblia toda eu não vou para o céu. Não, eles dizem aí que não vai. Você sabe que a maioria que leu a Bíblia toda vai tudo para o inferno, porque a maioria do que lê tudo não pratica absolutamente nada, são um monte de sepulcro caiado. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por quem? Por graça. A justiça é pela graça. Pastor, eu vou jejuar, sabe, para mim poder me sentir perdoado. Eu não sou contra você orar de joelho, orar de pé, orar de sentado, orar deitado, orar tomando banho, orar na piscina, orar no banheiro, orar onde você quiser, no carro, andando. Você pode orar do jeito que você quiser. Não diga que se você ora de joelho, Deus te ouve só porque está de joelho. Não diga isso aí é uma mentira. Então, não diga que você recebe a justificação porque você tem posição para você orar. O que Deus olha, Ele não vê a posição que você está. Ele vê o teu coração, o que está saindo da tua boca. Porque Ele conhece as tuas entranhas. Ele conhece as palavras que estão dentro de você. Ainda elas não saíram, Ele já sabe. Ele já sabe tudo.
Então não adianta eu tentar fingir. A gente finge para o outro. E a gente enrola o outro com fingimento. Mas a gente não consegue fingir para Deus. Porque Deus sabe quando alguém diz: eu estou curado pela chaga de Cristo. Estou nada. Estou não. Isso é tudo bobagem. Doença não é para dar em poste, nem para dar em árvore, é para dar em mim mesmo. Carregando Ele mesmo no madeiro os nossos pecados, e pelas suas feridas nós somos sarados. Ele foi moído por causa das minhas transgressões. O castigo que me traz a paz caiu sobre Ele, e pelas suas chagas eu estou sarado. Eu creio nisto, irmão. Eu creio nisto. A nossa irmã que partiu hoje para o Senhor, chamada Ludmila Ferber, quem soube disso? A cantora, né? Ela morreu, mas foi uma guerreira. Ela estava com câncer no pulmão. Olha, irmão, que mulher forte. Ela nunca parou de cantar, mesmo com os pulmões sofrendo, perdendo quase 70% dos pulmões. Tem gente que tem os pulmões 100%, não tem coragem nem de abrir a boca. Fica com a boca lacrada, colada. Não tem coragem de falar um glória a Deus. A mulher, até o último dia da vida dela, ela não parou de louvar a Deus. Isto que é um cristão. Pode ter os defeitos dela, porque você também tem, eu também tenho. Todos nós temos nossos defeitos. Mas ela provou. E se você ver todas as gravações dela, ela falava: eu estou curada pela chaga de Cristo. Eu recebo. Talvez se ela não conversasse como ela confessou a vida dela, ela já teria morrido já lá atrás. Ela estava no 5º tratamento de quimioterapia. O 5º tratamento. Então tem gente que passa pelo primeiro e já cai duro. Então ela estava no 5º tratamento e louvando a Deus. Tinha hora que ela cantava, não sei se vocês viram, cantava, ficava mas não corria não, estava lá. Então, irmãos, já que a gente tem os nossos pulmões bem fortes, vamos dizer assim: Jesus Cristo é o meu Senhor, é o meu Salvador. Eu te reconheço, Senhor, como luz para a minha vida. O Senhor me salvou pela tua palavra e colocou o teu Espírito no meu espírito. Diga: agora eu sou salvo, justificado pela graça, nos tornamos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Diga: a palavra é fiel. Diga: Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Eu sou salvo para sempre em Cristo Jesus. Amém, amém e amém. Viva como salvo, hein? Fica de pé.